O futuro de Joaquim Correa no Botafogo parece ter ganhado um novo caminho. O atleta tem contrato até 2027, até o final de 2027, com o Botafogo, mas está fora dos planos da comissão técnica, como a gente já sabe. Está treinando ali em separado do restante do elenco e despertou o interesse do Estudiantes, clube que o revelou para o futebol. Correa quer voltar para a Argentina, o Estudiantes quer contratar e o Botafogo não pensa em dificultar a saída. E aí, qual seria esse entrave? A questão é que o Estudiantes quer receber o jogador sem pagar pela transferência. E aí estava aguardando essa rescisão entre o atleta e o Botafogo. Só que uma mudança no regulamento da Associação de Futebol da Argentina pode ter embaralhado esse negócio um pouco mais. Mas calma que tem solução. É isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Além disso, falar sobre algumas situações envolvendo esse caso do Almada, que, olha, vou te falar como a imprensa tem uma força hercúlea para poder defender certos clubes queridinhos da mídia, né? Inventando até questões, cara. Até filho pro Almada inventaram. Já falo logo aqui. Vou contar esse caso e o restante para vocês depois da vinheta. Somos mais de 146 mil inscritos, eu peço a vocês, deixem aquele like, se inscrevam aqui no canal, compartilhe esse vídeo nos grupos onde você fala de Botafogo, se inscreva também em todas as nossas redes sociais, que todo dia tem conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso, beleza? Eu já começo, inclusive, agradecendo aqui algumas mensagens que eu recebi. Pô, tá sumido do canal aí, dias que você não aparece no canal, não grava vídeo. Enfim, a gente, depois daquela tragédia, aquele furacão, aquela tempestade absurda no Rio de Janeiro, a minha cidade ficou aqui mais de 3 dias sem energia elétrica, sem acesso à internet, enfim, parecia que a gente estava vivendo em outro mundo. Enfim, aí obviamente atrapalhou toda a minha rotina de trabalho, né, e também as rotinas de trabalho aqui no canal. Eu sou editor de vídeos também, além de trabalhar aqui com o Gigante Glorioso, e obviamente fiquei totalmente paralisado aqui, mas enfim, dando satisfação aqui, porque a galera chegou até no meu Instagram pessoal lá, mandando mensagem de preocupação. Então, apenas deixando essa satisfação aqui para vocês que mandaram, beleza? Enfim, vamos falar de Botafogo, vamos falar desse caso de Joaquim Correa, que tá com a passagem do Botafogo aí caminhando para um encerramento antecipado, né? Bom, como eu falei, o Correa, ele tá afastado do elenco principal desde a representação da Copa do Mundo, não faz mais parte dos planos da comissão técnica e tem um dos salários mais altos do elenco do Botafogo. Então, assim, o Correa chega em 2025 sem custos, né? Naquela transferência ali, vindo lá da Inter de Milão, depois que ele encerrou o contrato lá com o clube italiano. E aí, nessa ocasião, ele assinou um vínculo até dezembro de 2027. Teve uma expectativa criada em cima do Correa. Era um jogador que iria para a Copa do Mundo e tem até a coincidência, né? Ele se machuca, não vai para a Copa e acaba ocasionando a ida do Thiago Almada, né? O Almada, naquela ocasião, vai para a Copa do Mundo por conta da lesão do Joaquim Correa, que fica fora da Copa, onde a Argentina foi campeã em 2022. Enfim, mas era um jogador de seleção da Argentina, então não conseguiu ter a regularidade que a gente esperava com a camisa do Botafogo. Simples assim. Foram 41 partidas do Correa, com 4 gols e 4 assistências. É um número muito baixo dentro daquilo que a gente esperava no jogador, não só com o currículo dele, mas pelo que ele custa ao Botafogo. Então, assim, é um peso muito grande na folha salarial, é um peso muito grande que impede a gente de acertar ali as contas, principalmente no momento agora de busca por austeridade financeira do Botafogo. Você tem uma folha salarial com o Joaquim Correa, que é um dos salários mais altos do elenco, sem entregar aquilo que a gente esperava dele por todo esse tempo, realmente acaba gerando um peso muito grande pra gente. Enfim, aí são duas questões que a gente precisa buscar solução, né? Esportiva e financeira. E aí entra quem? O Estudiantes na jogada. O Estudiantes quer repatriar o Correa, que é um clube que revelou pro futebol, né? Deve ser o destino mais provável dele, é quem está interessado em ter o Joaquim Correa. Foi lá que ele realmente começou a carreira. O jogador quer voltar para a Argentina. O próprio técnico do Estudiantes lá, o Alexander Medina, já falou sobre o interesse no Toco Correa, espera que as questões se resolvam o quanto antes. Em condições normais, isso aí já estaria muito bem alinhado, né? Clube, jogador, já todo mundo já no esquema, só que tem um entrave, né? Algumas dificuldades, principalmente envolvendo o Estudiantes. A estratégia do Estudiantes, de cara, era aguardar uma rescisão do atleta com o Botafogo. O Botafogo, inclusive, fez isso com alguns outros atletas, né? Com o Bastos, fez com o Léo Link, né? Rescindiu ali atletas que não estavam nos planos. Conseguiu essa rescisão. Acho que para o Estudiantes seria o cenário perfeito. O Botafogo rescindindo com o Correa, porque eles estariam recebendo ali um atleta de alto nível.
identificado com a torcida, identificado com o Estudiantes, clube que o revelou. Mas a questão é, seria bom para o Botafogo? O ponto é, Corrêa chegou sem custos, então já não temos aquela questão de você ter que recuperar um investimento milionário feito no atleta por pagamento de direitos econômicos, essas questões. Um contrato dele até 2027, aí o Botafogo tem que ver um acordo que preveja que esses pagamentos restantes do que ele teria a receber até 2027, o Botafogo fique livre, obviamente, de pagar esses valores, né? Tem que ser algo que seja bom para os dois. E eu acho que o peso financeiro do salário alto do Corrêa, que não está sendo utilizado, não está nos planos do Botafogo, é um peso muito grande. Nesse caso especificamente do Corrêa, o Botafogo ele não pode só avaliar quanto vai receber numa transferência. Eu acho que tem que botar na conta do lápis. Principalmente o salário muito alto, esses encargos com direito de imagem, todo esse pacote aí para saber se seria vantajoso ou não. E aí eu acho que nesse caso, mesmo sem uma venda, eu acho que a gente pode ter uma vantagem financeira com a saída do Corrêa. Óbvio que isso não significa que o Botafogo tem que aceitar o que o Estudiante quer. Não é assim que a coisa funciona. Mas tem uma questão também que pode forçar a barra para uma outra solução. Primeiro, para explicar para vocês como é que funciona lá no futebol argentino. A janela de regularizar as transferências já terminou. Só que os clubes argentinos eles ainda podem ganhar uma autorização para contratar até dia 2 de setembro, caso eles vendam ou emprestem um jogador para o exterior dentro desse período estabelecido. Só que tem uma condição, o substituto ele tem que chegar por uma negociação. Ele tem que chegar ou por transferência definitiva ou por empréstimo. Ele não pode chegar como agente livre no mercado, que seria a condição que o Joaquim Corrêa ficaria caso ele rescindisse com o Botafogo. Ou seja, tudo aquilo que o Estudiante estava aguardando, do Botafogo rescindir o contrato com o Joaquim Corrêa, impossibilitaria o Corrêa de ir para o Estudiantes. E aí a gente pensa nessa solução. Como é que resolve no caso desses, então? E aí eu vou trazer um pouco da minha opinião também para vocês aqui. O Botafogo tem que trabalhar uma saída do Joaquim Corrêa por empréstimo. E por que eu acho que esse caminho, eu acho que é o mais inteligente no momento? Primeiro que o empréstimo ele vai atender uma exigência ali dos dois clubes. Eu acho que fica bom para ambas as partes ali. O Corrêa ele não chegaria no Estudiantes ali como agente livre, continuaria vinculado ao Botafogo, mas seria formalmente cedido ao clube argentino. E aí, segundo, porque o Botafogo evita uma rescisão precipitada e possivelmente até onerosa para a gente. Em vez de negociar imediatamente ali todos os valores restantes do contrato, né, válido até 2027, o Botafogo pode definir aí as condições do empréstimo, reduzindo ali, sei lá, um custo mensal do atleta, pelo menos. Terceiro, que o empréstimo ele permite essa negociação mais flexível. O Botafogo aceitando uma cessão sem taxas e o Estudiante assumindo integralmente o salário do Joaquim Corrêa. Acho que seria um caminho minimamente ok para resolver esse imbróglio com o Corrêa. Um jogador que está treinando separado, um jogador que está custando alto para o Botafogo. O empréstimo pode ser uma solução viável no momento. E aí se encaixando também nessa questão regulamentar lá da Associação Argentina de Futebol. E claro, né, nos moldes, o Botafogo pode incluir uma obrigação de compra, incluir outros pontos ali que forçariam os Estudiantes a permanecer com o atleta, né? Você tiraria esse peso do salário alto e aí lá na frente você ainda teria o clube com a obrigação de comprar o Joaquim Corrêa. Enfim, é uma questão que eu penso que pode ser uma boa solução para a gente resolver, para ambas as partes saírem ganhando nesse caso, beleza? Claro que o Estudiante tem outros problemas, aí não cabe a gente. Estão no Transferban, então não estão podendo inscrever atletas, estão correndo contra o tempo, como eu falei, esperando vender jogador para poder pagar logo o Transferban, correndo contra o tempo para resolver tudo isso, mas aí já é um problema maior do Estudiantes. A gente faz a parte que pode ser feita, a gente tira esse valor alto da folha e aí o Estudiante que resolva a questão deles lá com o Transferban, beleza? Quero saber a opinião de vocês a respeito desse caso do Joaquim Corrêa. Faz sentido o empréstimo agora, tirando esse nome do Joaquim Corrêa, esse peso salarial dele na folha do Botafogo, que aí permite a gente regularizar e andar melhor com outros atletas, né? Com certeza. Enfim, eu queria comentar uma situação aqui inusitada que eu vi a respeito desse caso Almada, que foi na matéria do Jorge Nicola, explicando ali, dizendo que o Almada não iria para o Flamengo por conta de riscos do período que ele passou no Botafogo, que a família e os filhos, cara, não queriam voltar para o Brasil. Essa que era a grande questão do Thiago Almada. Só tem um porém. O Almada não tem filhos, cara. O Almada não tem filhos. E tá lá na matéria dizendo palavras do próprio Jorge Nicola, que depois
Obviamente, eu vi a matéria por escrito lá no Fogonet, depois eu fui conferir a fala do próprio Nicola. E aí, nos comentários do vídeo do Nicola, todo mundo falando sobre isso. O Almada nem filho tem, cara. O Almada nem tem filhos. Pô, tu nem verificou isso. Enfim, ele cortou esse trecho lá do vídeo dele, claro. Que ele viu que realmente falou bobagem ali, cortou o vídeo. Óbvio que erros acontecem, mas é muito curioso como sempre tem uma maneira de defender, né? Nunca é por um motivo assim. Sabe aquela pessoa que nunca consegue receber um não na vida? Então, parece que é assim com o nosso rival aqui perto. Porque não pode receber um não, senão vai magoar o tadinho. Ele não pode ser por outros motivos, não. Tem que ser por motivos que não desagradem o rival. É inacreditável, cara. Enfim. Vou ficando por aqui. Amanhã tem mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso. Peço a vocês, deixem aquele like, compartilhem o vídeo. Nos outros grupos onde você fala de Botafogo, beleza? Deixe sua opinião aqui sempre nos comentários, que a gente adora ler o que vocês comentam aqui, beleza? Forte abraço, saudações alvinegras. Fui.